Você já se sentiu perdido organizando tarefas, projetos ou até a sua vida pessoal? Hoje eu vou te apresentar o Notion, uma ferramenta grátis, incrível, totalmente personalizável para você que quer aumentar a sua produtividade e a organização de todos os seus projetos em um único lugar. O Notion é uma plataforma de organização tudo em um. Aqui você pode criar listas de tarefas, bases de dados, calendários, páginas de anotação e muito mais. O melhor é que você pode personalizar do seu jeito e com a sua cara. Então, você que quer começar a aumentar a sua produtividade, quer começar a ter uma organização que vai te trazer mais eficiência e não conhece o Notion, eu vou te apresentar do zero. O primeiro passo que você vai fazer é entrar no site do Notion, que é o notion.com, e clicar aqui no canto superior Get Notion Free. Você pode fazer um cadastro ou continuar com o Google ou a sua conta na Apple. Eu vou continuar com o Google. Aqui você vai selecionar como que você quer utilizar, né? Eu coloco para o trabalho e por conta própria. Aqui eu vou colocar fundador CEO, que é o meu próprio negócio. Uso o Notion apenas para mim, porque não vai ser focado em compartilhar com a equipe, apesar dessa possibilidade. Atualmente a minha empresa é entre 1 e 49. E aqui o que eu pretendo fazer no Notion, colocar outro. Aqui eu vou colocar o nome do espaço e eu posso colocar também a logo, uma foto. Aqui você não precisa pagar nada, tá? Você pode colocar para continuar com o plano free. Particularmente, eu não vejo nenhum empecilho, nada que vai dificultar que você utilize a ferramenta com o plano free. O plano Plus ele dá algumas melhorias, mas de começo, acredite, você não vai precisar, não vai atrapalhar em nada. Então, vamos continuar com o plano free. O Notion, ele não é tão intuitivo no início. Comparando com outras ferramentas como o Trello, que é muito mais intuitivo, você consegue ver o que você precisa fazer sem grandes explicações. Particularmente o Notion começa com esse tutorial básico e uma página em branco. O Notion trabalha justamente com páginas. Então, quando você adiciona uma página, ela fica assim em branco e eu vou mostrar para vocês algumas funções iniciais. Bom, algo que eu gosto de começar fazendo é clicando nesses três pontos e colocando a largura completa da página. Você pode aqui mudar qual tipo de fonte que você vai utilizar, mas eu deixo na padrão mesmo. Essas outras opções eu não acredito que seja necessário para o começo. Eu quero focar esse tutorial para que você consiga começar a usar o Notion de forma produtiva o mais rápido possível. Com o tempo, a gente vai descobrindo outras funções que são interessantes. Eu vou aqui também fechar essa barra lateral e, caso você precise, é só passar aqui o mouse por cima dessa barra que você vai ter as opções. Então essa é uma nova página do Notion, você vê que ela está totalmente em branco. Você pode começar colocando um título para essa página. Nesse caso, eu vou colocar como uma página inicial. Você pode colocar uma capa, caso você queira. O Notion ele te dá opções aqui de imagens do banco de imagens próprio do Notion, do Unsplash, ou você pode colocar um link ou carregar do seu próprio computador. Eu particularmente não gosto de colocar capa, então eu vou remover. Mas você pode adicionar um ícone a essa página. Então aqui, como é uma página inicial, eu vou botar esse ícone aqui da casinha que seria o Home. Caso você queira, você pode alterar a visualização do Notion para o modo noturno. Então, clicando em configurações, logo aqui em cima em aparência, você pode colocar o modo escuro ou utilizar o modo claro, como for a sua preferência. Aqui, abaixo do título, vai ser a área de trabalho da sua página, vai ser onde você vai poder colocar o seu conteúdo. Que pode ser simplesmente o texto, então você pode deixar o texto apenas, mas o Notion te dá muitas opções além do texto. E é por isso que, apesar de não ser tão intuitivo quanto o Trello no começo, eu acredito que o Notion ele te dá mais liberdade. Então, você pode iniciar com um espaço para ter ajuda da inteligência artificial do Notion,
ou você pode começar com a barra e aqui entender os blocos básicos do Notion. Então, o bloco de texto é basicamente o texto que nós colocamos. Página vai permitir com que você coloque uma nova página dentro da sua página. Então, se aqui é a página inicial, essa nova página pode ser, por exemplo, seu controle financeiro. E dentro dessa página do controle financeiro, você colocar o conteúdo que você precisa. Então, esse é o intuito de ter essa opção da página. Você pode colocar, alterar aqui o ícone também. Então, você dentro da sua página inicial teria aqui o seu controle financeiro, que abriria uma nova página no Notion e aqui você colocaria as informações que você precisa. Só como exemplo. A lista de tarefas, ela vai te ajudar bastante com listas, né? O nome já diz. Então, quando eu vou ao mercado, por exemplo, eu sempre utilizo. Então, eu posso fazer aqui um checklist e quando eu aperto Enter, ele já entende que a próxima linha é o checklist também. Então, eu vou acrescentando aqui as opções que eu desejo. Não só no mercado, mas como afazeres, rotinas que você precisa, você vai clicando no que é feito, essa opção ajuda bastante. A próxima opção são os títulos, que também estão relacionados ao texto. A tabela, eu particularmente não uso muito essa opção de tabela, eu vou mostrar para vocês à frente o porquê. Tem uma outra opção que é o banco de dados do Notion, que é muito mais funcional do que essa tabela simples. Lista com marcadores, listas numeradas, que também estão vinculadas ali ao texto. Lista de alternantes eu utilizo bastante quando eu preciso colocar dentro da própria página um texto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um roteiro do vídeo 2, e aqui dentro eu vou colocar o conteúdo que eu preciso. Então, isso ajuda com que a página fique mais organizada. Eu utilizo essa opção em várias situações. Citação, divisor, para poder dividir os blocos, não utilizo muito. Link para página, então você pode selecionar uma página e aqui ela já vai direcionar direto. Pode ser interessante, principalmente para menus. Vou colocar aqui o menu que eu faço e aí você vai entender como que isso pode facilitar o acesso a determinadas páginas que você utiliza com mais frequência. Você pode carregar imagens para dentro da sua página. Então vou colocar aqui, por exemplo, o cardápio do Massas Quintanilhas. E você pode aqui diminuir, aumentar, mexer nas proporções dessa imagem. Se você quiser remover, só clicar aqui em excluir. Então nessa parte de mídia, além da imagem, você pode colocar um marcador web, que você vai colocar um link externo, vídeo, áudio, código ou arquivos PDFs. E essa é a parte mais interessante, que é a base de dados, o banco de dados do Notion. Eu sempre utilizo como início essa visualização em tabela e você vai precisar vincular ou criar uma base de dados. Como não tenho nenhuma base ainda, eu vou precisar criar uma. Eu vou colocar aqui como exemplo calendário de afazeres. E essa é a minha nova tabela no banco de dados do Notion. Eu posso mudar a visualização dessa tabela para calendário, cronograma, lista, gráfico, são diversas visualizações. Então, com o calendário fica mais visual acerca das datas, tudo vai depender de como você vai utilizar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que eu utilizo essa tabela, tanto no modo tabela quanto no modo calendário, no controle de entregas que eu faço. Então, eu faço os registros das entregas através do modo tabela e quando eu preciso fazer as entregas, eu venho até o modo calendário, que me situa melhor em relação às datas. E eu acho isso muito interessante. Mas voltando aqui a essa tabela que a gente está criando, você pode criar aqui uma nova página. Então eu vou dar o exemplo aqui de fazer vídeo, já que nós estamos falando de um calendário de afazeres. Como eu coloquei a visualização de calendário, aqui já veio um campo para que eu pudesse colocar a data.
Então eu vou colocar hoje, sexta-feira 13, como a data. Você pode adicionar outras propriedades clicando aqui no mais. E aí você vai poder selecionar dentro dos tipos se é uma propriedade de texto, assim como o nome, por exemplo, uma propriedade de número, seleção, seleção múltipla, status, data. Se você trabalha em grupo, você pode marcar uma pessoa do seu time, pode incluir naquela página upload de arquivos ou mídias, caixa de seleção, links e outras opções aqui, mas eu vou focar nas principais, tá? Então, a seleção. No campo de seleção, você pode selecionar opções. Então aqui eu vou colocar gravado. E aí eu posso colocar editado. Posso colocar postado. E aí, dentro dessas opções, eu vou colocar qual é a situação. Então eu posso mudar aqui o título, ao invés de seleção, eu coloco situação. E eu posso colocar um ícone também. Vou colocar aqui como exemplo essa seta aqui. Então aqui está a situação. Então eu posso selecionar dentro das opções a situação desse vídeo e ir criando cada opção muito fácil. Basta você escrever e ele já vai criar. Se você quiser trocar a cor, é só você vir aqui em editar e mudar a cor. Outra opção é a seleção múltipla, que é parecido com a seleção, só que você pode colocar mais de uma opção. Então, eu posso colocar aqui tutorial, e vou colocar aqui viral, por exemplo. Então, é um tutorial viral e aqui vem as múltiplas seleções. Você pode selecionar mais de uma. Aqui no campo data, você também pode mudar a propriedade desse campo. Você vem aqui editar propriedade e você pode trocar aqui o formato da data. Eu vou colocar aqui, ó, dia, mês e ano. Já muda. Se eu colocar a hora, eu posso mudar aqui o formato entre 12 e 24. Voltando aqui na propriedade, além da data, eu posso incluir a hora e a hora de término. Então, se eu vou gravar o vídeo, eu posso colocar que eu vou gravar de meio-dia até às 14. Perfeito. E isso vai aparecer aqui também na tabela. Em status, você pode colocar se está não iniciado, em andamento ou concluído. Então aqui, por exemplo, está em andamento. Se você quiser trocar esses status, você pode vir em editar propriedade e colocar aqui no mais que você vai acrescentar uma opção ou editar clicando na opção já existente. A caixa de seleção é similar à opção de checklist que a gente teve. Então eu posso selecionar aqui qualquer opção, feito, né? E clicar. E isso é interessante principalmente para a próxima propriedade, que é a fórmula. Nós vamos ver nos próximos vídeos sobre a fórmula, porque é um assunto mais complexo. Eu precisaria de um vídeo específico para detalhar todas as fórmulas, tudo que você pode fazer, mas acredite, você consegue programar através do Notion. Você tem inúmeras aberturas para personalizar o Notion para trazer o resultado que você precisa. Então eu vou trazer em outra situação, algumas mais detalhadas, mas o criado em também é interessante, eu utilizo para ter a noção quando eu preciso saber quando aquela página, quando aquele a fazer foi criado. Isso me dá um controle nas datas, principalmente de afazeres. E o criado por, quando você trabalha em grupo, também é interessante, porque você consegue saber quem está fazendo, quem está acrescentando aquelas páginas. Isso tudo é importante também pelas opções que o Notion te dá de filtrar essas propriedades. Então, dando um exemplo aqui, fazer vídeo 2. Aqui eu vou botar gravado. Eu posso filtrar, acrescentar um filtro e me mostrar apenas o que está publicado ou apenas o que está gravado. Isso em todas as propriedades. E quando você traz aqui, eu vou botar aqui em outra data, esse daqui,
Vou botar aqui para sábado. E quando você vem para visualização de calendário, aqui você consegue ver, como eu falei, de uma forma mais intuitiva em relação à data. Eu gosto de mudar aqui também o layout do calendário para que ele me mostre de uma forma semanal. Então eu venho aqui, ó, mostrar calendário como e troco por semana. Eu acredito que essa visualização fica melhor para mim e eu consigo também editar as propriedades que são mostradas. Então, se eu quero ver os status, a seleção múltipla, né, que eu não cheguei a renomear, e a situação, eu vou controlando aqui aquilo que eu quero ver de início nessas páginas que eu criei. E quando você cria uma página, seja na tabela ou no calendário, você consegue dentro dessa página também inserir conteúdo. Ou seja, se você vai fazer o vídeo sobre o Notion, dentro dessa própria página você já consegue colocar aqui todas aquelas opções que eu falei para vocês, inclusive outras tabelas, você consegue criar tabela dentro de tabela. Mas aqui eu, por exemplo, costumaria utilizar o roteiro desse vídeo, o roteiro da própria página, e isso facilita muito porque eu tenho tudo em um só lugar. Por exemplo, eu poderia utilizar essa tabela no Excel, que é o mais comum de tabela que a gente tem, né? Mas eu não conseguiria botar tão fácil dentro do próprio Excel o roteiro, com tudo organizado, com imagens. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um roteiro, de como que eu faço dentro do roteiro. Então, isso ajuda muito na organização. Bom, eu acredito que para esse primeiro vídeo, para você conhecer as ferramentas básicas do Notion, a gente foi bem legal, foi bem produtivo. Se você gostou, deixa o seu like, segue que eu vou continuar postando outros tutoriais que vão te ajudar na produtividade, na sua organização. Eu estou principalmente voltado ao conteúdo de empreendedorismo, então se você planeja abrir sua própria empresa, vai ser muito bom para você o conteúdo que eu vou colocar nesse canal. Ou se você trabalha num emprego, mas quer aumentar sua produtividade, esse canal também vai ajudar com o conteúdo que eu vou postar aqui. Então, muito obrigado, espero que tenha ajudado. Me ajuda no engajamento desse vídeo e até a próxima.